Viu essa treta, né? Pois é, mas você sabe como é que essa treta começou, Guga? Começou com o que o próprio Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, definiu de uma cagada, mas uma cagada feita por ele, pelo Gonet, porque o Aldo tinha começado a depor como testemunha de defesa do almirante Garnier da Marinha, aquele que é réu por ter colocado suas tropas à disposição do Bolsonaro para que se aplicasse um eventual golpe. Cara E bacana. aí, na hora que na hora que o Aldo estava sendo interrogado pelo Alexandre de Moraes, aí o Gonet fez uma pergunta, disse: olha, o que é que você acha, deputado Aldo? O Aldo já foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro da Defesa também. O que é que você acha? Aí perguntou o que é que ele achava de alguma coisa, dessa Do coisa de. Almir Garnier, que É, teria colocado as tropas à foi, disposição. foi, foi isso que eu acabei de dizer. Foi. Não, foi isso que ele É, pediu. Ele, eu estou dizendo Alexandre, ele estava perguntando ao Aldo, interrogando o e o Aldo Bonet? defendendo o Garnier, e aí o Gonet pergunta lá para as tantas, vem cá, mas o que é que o senhor acha, se referindo ao Aldo, da declaração de que ele tinha colocado as tropas, aí o Aldo começou a dissertar sobre o que é que ele acha que é dispor de alguma coisa. Meu Deus. Dispor de alguma coisa não quer dizer necessariamente que o almirante estaria oferecendo as suas tropas. Aí dissertou longamente que o Aldo é dado a dissertações e a interpretações por vezes malucas. E aí foi quando o Alexandre de Moraes interrompeu o Aldo e disse: olha, eu não estou aqui para ouvir a sua opinião, eu quero seu testemunho. O senhor estava lá na hora que o almirante Garnier pôs sua tropa à disposição? Não, não estava. Ah, não estava. Então o senhor não pode dizer o que é que ele queria dizer ao se referir por as tropas em disposição. Aí o Aldo, não, mas é a forma que eu tenho de ver e eu não admito censura. Quando ele disse eu não admito censura, aí foi aí que o Alexandre de Moraes deu uma enquadrada nele. Pois é. Disse, olha, o senhor acaba, se o senhor continuar nessa linha, sendo preso por desacato da autoridade. Aí o Gonê, que tinha começado tudo, não se deu conta de que o microfone na frente dele estava aberto. Qualquer coisa que ele dissesse ali seria captado por todo mundo. Isso me acontece às vezes. Aí o Gonê disse: Ih, fiz uma cagada. Foi, Ops. fez uma cagada. E que cagada! E que cagada, aí tá Cara, agora o bem, Aldo de vítima, olha aí, tentaram me censurar, me ameaçaram até de prisão. Aí, claro, todos os bolsonaristas, todos os direitistas, ditos civilizados ou não, vão para cima novamente do Xandão. Olha aí, é um absurdo, a arrogância está indo além do que poderia ser. Não, o Xandão não foi além do que poderia ser. Tá tudo previsto em Código Penal, em tudo. Olha, você como testemunha, você conta o que é que você viu. Você não opina sobre o que você viu. Agora, se você não viu, pior ainda. Aí é que você não pode opinar mesmo. Aí é que você não pode opinar. Mas pois o é. Aldo, olha, eu conheço o Aldo de muito e muito tempo. Quando eu trabalhava na Veja, em São Paulo, na revista Veja, em 1980, 81, 81. eu. 80, não, porque eu fui para lá, saí de Salvador, fui para lá em 80, fiquei de 80 a 82, ou de É, 81 a 82. eu nasci E lá, né? aí, Mas tudo hein? bem. Você Eu nasci nasceu em lá, 81 e nasci lá, então eu imagino que eu saiba a data que você estava lá. Mas tá tudo bem. Não, mas você nasceu em 81, meu filho. É em julho. A gente, aliás, hein? Em 10 de julho de junho, eu 81. sei. E um. E aí eu fiquei nove Eu, meses lá. Eu só cheguei em Brasília com 9 meses de vida. Portanto, você chegou em Brasília em 82. Mas prossiga. Eu cheguei em Brasília em 82, fevereiro de 82. Mas, enfim,
Eu fui cobrir pela Veja um congresso da UNE, que já tinha sido ilegal na época da ditadura, não sei o quê, papapá, mas era um congresso legal, porque a ditadura já estava em fim de festa, e lá em Piracicaba. E o Aldo foi eleito nesse congresso o presidente da UNE. Ele era estudante, ele vinha de Alagoas, ele era do PCdoB. Aliás, passou o resto da vida dele no PCdoB até que saiu do PCdoB já muito mais tarde. E o Aldo era uma outra pessoa. Claro, nós quando éramos jovens éramos outras pessoas. Mas depois ele foi evoluindo, carreira política, se elege deputado federal por São Paulo, virou presidente da Câmara dos Deputados, depois foi ministro do Lula, foi ministro da Defesa. E eu acho que a inflexão na vida dele foi principalmente quando ele se tornou ministro da Defesa. Ele ficou muito claro, naturalmente, passou a lidar com os militares, passou a tentar entendê-los e passou a adquirir também opiniões muito próximas ou até iguais a opiniões dos militares. Ele foi assimilando aquela coisa toda. Hoje, nessa classificação que a gente faz, muito apressada, direita, esquerda, centro, extrema-direita, não sei o quê, hoje o Aldo é um homem de direita. Bem massa. E eu acho que um pouco ressentido, porque ele nunca conseguiu ir muito além na carreira política dele. Tem uma boa trajetória de destaque. Quando presidente da Câmara, quando houve uma quebradeira lá de um movimento, não era o movimento dos sem terra, mas era uma coisa similar, que invadiu a Câmara, quebrou tudo e tudo, o Aldo foi muito firme como presidente da Câmara, prendeu todo mundo, etc e tal. Mas, hoje, por exemplo, ele está do lado do Tarcísio de Freitas, está do lado dessa gente mais à direita, ele deu uma guinada Esse grande na movimento, vida dele. só para Ah, pontuar, diz, o claro. movimento é o movimento de libertação dos sem terra. É quase o movimento sem terra, não é o movimento sem terra. Era até liderado por um pernambucano que eu não me lembro o nome dele agora. Mas, enfim, ele teve destaque na carreira política dele. Depois, essa carreira foi definhando. Ele nunca mais teve um mandato. Aí ele foi virando para o outro lado, para o outro lado. E está do outro lado eu digo, Completamente do do outro lado lado. oposto à esquerda. Então, ele não tinha o que dizer como testemunha de defesa Não do só Almirante isso, Garnier, a não ser elogiar o Almirante Garnier, que ele conheceu na época que foi ministro da Defesa e tudo. Mas o que está lá em discussão nesse processo do golpe é o golpe. É o claro, golpe. Então, claro. testemunho de defesa, você chega lá e diz: não, eu estava com o Almirante Garnier. Ou eu assisti, não foi assim. Não, não tem nada para dizer, ele não assistiu nada. Não, e Noblar, e o pior Ah, é que ele afrontou de fato o Alexandre de Moraes, porque na hora que ele vira e fala não admito censura, ele está pontuando e ele está, sim, tentando enquadrar o Alexandre de Moraes como a direita enquadra, taxando ele de censor. Então, o que ele fez ali, de fato, foi uma afronta à autoridade. Ele peitou o Alexandre de Moraes, dizendo que o Moraes estava censurando. E essa palavra censura, junto com Alexandre de Moraes, a gente sabe de onde veio, de onde vem. Quem fomenta claro. isso é a direita mais alucinada, a que quer golpe. Então, na hora que ele vai lá, tenta passar pano para o Almir Garnier, de uma maneira ridícula, dizendo que, olha, a disposição a gente pode interpretar de várias maneiras. É muito simples interpretar naquele contexto da reunião. Era a disposição do golpe. Mas ele tenta dar uma de bobão, de fingir que é possível a língua portuguesa, vem com aquele papinho, e aí, quando leva uma enquadrada do Alexandre, tenta enquadrar o Alexandre. Ele Não, peitou a autoridade. Ele chamou o Alexandre isso de fica, censor. isso fica muito claro se a gente se referir diretamente ao diálogo travado pelos dois. Se vocês me permitirem, eu vou dizer. O Alexandre de Moraes, Com o num certo expor, momento, quase parou na cadeia, pelo menos foi o por Alexandre de defesa Moraes ter colocado perguntou suas tropas. ao Aldo Rebelo: o senhor estava na reunião
quando o almirante Garnier, aquele que ofereceu as tropas da Marinha para o Bolsonaro dar o golpe, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão, ou seja, a expressão eu ponho à disposição minhas tropas? Se o senhor não estava, o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Alinhe-se aos fatos. Aí o Aldo Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. E aí o Moraes replicou: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Aí o Rabelo falou: estou me comportando. Aí o Moraes insiste: então se comporte e responda à pergunta. Testemunha não pode dar seu valor à questão, mas tem toda a liberdade para fazer uma resposta tática. Olha, isso o Alexandre de Moraes não foi além dos seus chinelos ao se comportar assim. O Aldo Rebelo era que estava ali só para elogiar o Garnier, não tinha o que dizer, a não ser que, olha, Garnier, grande militar, conheço ele há muito tempo. Sim, diga à vontade. Diga à vontade, porque o Aldo é uma testemunha de defesa, escolhido pela defesa do Garnier. Mas seguramente estava ali para tentar provocar alguma coisa, quando nada essa repercussão. Olha aí, estou sendo censurado. Olha aí, o ministro quer me prender. E esse efeito ele conseguiu. Você vai ter um discurso pela direita que vai ser, olha aí, o novo censurado pelo Xandão. Trump, preste atenção, Trump. O Alexandre de Moraes só faz censurar. É um mão de ferro, é um candidato a ditador. É isso, ele conseguiu com isso.